Então, pessoal, nos próximos 16, 17 minutos, vou tentar ensinar da forma mais sucinta possível como você pode fazer um queijo gorgonzola em casa. Por questões legais, não posso chamar de gorgonzola, porque o gorgonzola ele é um queijo italiano com uma certificação. Aqueles que não têm certificação na Itália são chamados de erborinato. Mas você pode chamar de queijo azul, ou também do francês, que é o Roquefort, mas também é questão de certificação, né? Então, dá para chamar de queijo azul. É basicamente o queijo com a maturação juntamente com o fungo, né? O Penicillium roquefort. Então, muito bem, vamos começar aqui, né? Ser o mais breve possível. Se dá para chamar de breve um vídeo de 16 minutos. Mas tudo bem. Então, a primeira coisa mais importante é o leite. Né? Um leite de boa qualidade. Esse leite aqui, ele foi ordenhado de manhã, foi mantido na geladeira até a noitinha mais ou menos. Né? Então nós temos aí por volta de 6 litros e 600 de um leite bem gordo, um leite de qualidade e procedência. Essa é a questão principal do bom queijo, né? Um leite de procedência. Depois disso, a gente vai aquecer esse leite até a temperatura aí de 35 a 36 graus. Dependendo, muitos vão falar para fazer isso no banho-maria. E tem as suas vantagens, né? Mas não tem problema, você pode colocar no fogo direto, 35 graus. Depois desse tempo, a gente tem que colocar a levedura, o fermento, chame do que você achar melhor, né? Aí no nosso leite. Esse fermento eu utilizei, é um soro de um queijo que eu tinha feito no dia anterior, que é rico ali em lactobacilos, em probióticos. E especialmente nesse queijo eu usei mais uma colher de kefir, né? Do iogurte de kefir para ajudar aí nessa etapa. Depois disso, eu adicionei o fungo, que é o Penicillium roquefort. Esse fungo você pode comprar ele em sachê, liofilizado, né? Você acha na internet para comprar, ou você pode reproduzir esse fungo. Então você compra uma vez o sachê de fungo, está uns 16 pila por aí, e você pode reproduzir. Como é que você vai reproduzir? Do queijo gorgonzola que você fez, você vai tirar algumas partes desse fungo que já tinha se reproduzido naquele queijo. Você vai dar uma raspada aí na capa do queijo e você vai reproduzir ele. Então raspa aí, não tem problema, né? Tira um pouquinho do meio, raspa de outro lado. E daí você vai colocar isso que você tirou de molho num leite. Num leite mesmo cru, de vaca, não tem problema. Aí na temperatura de 35 graus também. Depois de 45 minutos, depois desse tempo em que você deixou agir com o fungo e com o fermento, você vai adicionar o coagulante. Eu uso dessa marca, não estão me pagando nada, né? Não é propaganda para os camaradas. Você vai colocar uma tampinha desse coalho, né, que dá mais ou menos uma tampinha ali de refrigerante, é o suficiente para coalhar, mexe bem e deixa por mais 45 minutos. Para você saber se deu o ponto certo da massa, você vai fazer o procedimento que está passando aí no vídeo. Né? Ela vai estar com esse aspecto de porcelana, você vai fazer um corte na massa, vai colocar a faca por baixo e vai levantar. Você percebe que ela vai fazer um suco, né? E vai estar minando ali um líquido ali de dentro. Mais uma vez, corta, coloca a faca por baixo e levanta. Esse é o ponto. Você vai saber que está no ponto certo já para você cortar a massa inteira, né? E daí, nesse ponto aí, você vai cortar a massa. Quando você corta a massa, você pode fazer estilo um quadriculado nela, né? Quanto maior ficar o grão que você fizer, o grão é esse quadriculado que vai ficar a massa. Mais macio vai ficar o teu queijo, mais molhadinho, assim por dizer, né? Mas aqui nós não vamos fazer nem tão pequeno, que é necessário para outros queijos, e nem tão grande. Então você pode calcular aí um quadrado aí de 4 centímetros, 5 aí no máximo, né? 5 por 5 esse quadrado que você cortou, não precisa mais que isso. Daí você vai deixar descansando por uns 20 minutos e aqui eu uso a minha pia para dessorar o queijo. Eu revesti aí essa pia
com esse pano, né, com esse voal de cortina. Não ligue a estampa, era o que eu tinha aqui, né? Então você vai limpar bem a tua pia, um álcool 70, e depois você vai colocar um escorredor de macarrão por cima. Você já vai entender o que vai acontecer. Tudo bem limpo, claro, né? Você vai despejar a massa que você cortou. Ela já vai ter separado a massa do soro do leite. Então você vai colocar nesse escorredor. O pano lá embaixo, o tecido de voal, ele é para você não jogar massa fora, que vai cair lá embaixo, né? Então, agora com bastante paciência, você vai com a mão bem limpa, né? Você vai trabalhar essa massa com esse soro aí dentro desse escorredor. Bem tranquilo, né? Bem devagar, você vai com bastante calma, você vai trabalhar ela para que todo o soro, o excesso de soro, ele saia, né? Essas partes pretas que vocês estão vendo no que escorreu lá embaixo são pedaços do fungo, tá? Não é sujeira, não. Depois disso vem uma das partes mais importantes. Você tem que dessorar essa massa, né? Que é tirar todo o excesso. Você pode ver que sai bastante soro à medida que eu aperto esse pano, né? E depois que você tira um bom excesso, você tira esse primeiro excesso, você vai colocar o que sobrou lá no escorredor. O que sobrou no escorredor, você vai colocar tudo junto para você poder dessorar e a massa ficar uniforme. Agora, depois disso, com bastante cuidado, com bastante calma, você vai trabalhar essa massa. Pode ser dentro da pia, pode ser dentro do escorredor, mas não é força, é jeito. Bem devagar, você vai tirar todo o excesso desse soro aí, dessa coalhada. Né? Você pode ver que escorre bastante soro, é normal, só que também você não pode tirar soro demais. Porque daí acontece o quê? O teu queijo vai ficar seco. Então a umidade ela é essencial para você poder fazer o queijo gorgonzola. Em outros queijos você tiraria todo o soro possível, nesse não. Qual que é o ponto para você saber que está num ponto bom? O soro ele não pode estar muito transparente. Ele tem que estar assim num branco bem pálido. Né? Se você perceber, ó, desse jeito aí, você pode dizer que ele está razoavelmente no ponto. Outra dica, depois que você fizer todo esse processo, né, você vai notar, você vai abrir esse pano, né, abrir esse tecido de voal aí dentro do escorredor e vai pegar a massa na mão e apertar. Se quando você apertar escorrer ainda algumas gotas de soro, quer dizer que a tua massa está no ponto. Depois disso é informar. Essa é uma forma bem simples, que você encontra até em 99 de queijo frescal. Então você vai colocar essa massa aí dentro e vai dar forma para ela. Aqui eu usei um pote de plástico aí para ajudar nessa parte de cima, né? Então com bastante cuidado, você pode ver lá embaixo na forma que está escorrendo bastante soro. Isso é bem normal nessa etapa aí. Então você vai fazer esse molde aí no teu queijo. E vai ficar desse jeitão aí. Depois disso, você vai deixar ele escorrer nessa forma inclinada. Coloca um calço embaixo da forma e deixa ele escorrer por de 4 a 5 horas. E aí, você vai achar um pote em que caiba a tua forma de queijo dentro e ele vai para a geladeira. Coloca um plástico filme, deixa na geladeira por 24 horas. Depois disso, você vai salgar o seu queijo. É importante você desenformar com cuidado. Depois que ele sai da geladeira, ele vai estar firme. Mas é bom tomar cuidado aí ao desenformar, né? Então você vai salgar. O que você vai usar? Você vai usar o sal grosso. Não precisa ser uma camada muito grossa, mas sim uniforme. Ela tem que estar por toda essa superfície aí do queijo, né? O sal ele vai penetrar na massa e também vai ajudar a fazer um controle aí de bactérias, né? E outros micro-organismos que são indesejáveis. 12 horas de salga dentro da geladeira. Você vai envolver aí uma tábua aí num pano de algodão limpo, né? E deixa lá dentro da geladeira. 12 horas depois, você vai tirar todo esse excesso de sal. Você vai raspar em cima do teu queijo, né? Com bastante cuidado para não despedaçar nada. E você pode reutilizar isso que você está tirando. Depois, você vai fazer o mesmo processo do outro lado, de colocar sal. Mesma coisa, né, que você fez. E daí você vai deixar mais 12 horas na geladeira.
pegando o sal do outro lado. Depois dessas 12 horas, você pode lavar o teu queijo com água mineral ou água filtrada, não pode ter cloro. Daí você vai secar ele muito bem seco, aí com papel toalha, né? Se você perceber aquele pano que está ali atrás, ele está bem encharcado, porque esse pano estava ali embaixo do queijo, né? Durante a salga na geladeira. É um pano de algodão, um pano de prato bem limpo. E aqui a gente termina uma das primeiras etapas mais importantes, né? Que é essa parte da salga, da enformagem. Se você perceber no queijo, tem alguns pontos pretos. São os mesmos pontos que eu comentei lá atrás, né? São aqueles pedaços de fungo que a gente proliferou naquele leite a 35 graus lá atrás. Então, passou junto, né, naquele leite, eu passei numa peneira, mas se você quiser pegar e colocar junto, não tem problema, né? Então, o queijo já está com uma boa consistência aí nesse ponto. E agora, o que você vai fazer? Para ele manter a forma, você vai voltar ele para a forma. Porque se você deixar desse jeito, ele vai achatar. Ele vai ficar maior e bem fino. E então, para manter essa altura, a gente vai deixar ele na forma. Né? Coloca com bastante cuidado para não raspar aí nas laterais. Né? E daí a gente volta ele para a forma para manter essa forma dele, né? Ele não achatar, não ficar muito fino. Então você vai voltar lá para o teu pote e começa o exercício da paciência. Você vai colocar nesse pote, você vai ver que ele vai soltar ainda um pouco de soro à medida dos dias, mas é normal. E você vai colocar esse plástico filme, um plástico filme por cima, para não ficar com aquele cheiro de geladeira, né? No queijo. E aí, você vai colocar na sua geladeira e vai deixar lá esquecer esse queijo lá pelos próximos 10 a 15 dias. Quer dizer, esquecer vírgula, né? Você tem que virar ele diariamente. Então, a cada 24 horas, você vai virar ele de lado dentro dessa forma. Se você fez tudo certo até aqui, depois de 12, 15 dias, o teu queijo é para estar mais ou menos assim. Você consegue perceber um crescimento bem grande de fungos ali nas laterais, né? Então esse é o objetivo mesmo, a gente quer que cresça. Então nesse ponto, você consegue perceber que o fungo ele ainda está meio tímido, mas ele está crescendo tanto nas laterais quanto embaixo. E aí você vai proceder com a furação do queijo. Você pode pegar um palito de churrasco e você vai furar ele inteiro. Por quê? A gente quer abrir espaço para o fungo se proliferar também lá dentro. É onde que vão dar os veios, né, azuis aí do nosso queijo. Se você perceber essa rebarba que eu estou mostrando aí no vídeo, se você fura o queijo e tira o palito e forma essa rebarba, você pode até pegá-la na mão, sente ela, experimenta. Isso quer dizer que você deixou a massa do queijo no ponto certo, quando cria essa rebarba bem macia aí quando você tira esse palito de churrasco. Então você vai furar o queijo inteiro, né? Cuidado para não furar tão nas bordas, porque senão ele vai acabar desmontando, né? Então você procede com bastante cuidado aí quando você for furar o queijo. Volta para a geladeira depois de furado, mais 15 dias. Lá as furações que nós fizemos nos 15 dias antes, né? O fungo já se proliferou e agora você vai furar novamente, né, do outro lado depois de mais 15 dias na geladeira. Não esquece das viragens diariamente. Então diariamente você tem que tirar. Nesse ponto aqui você já pode tirar ele da forma. Ele não precisa mais estar na forma, que ele não vai perder a forma. Então aí, terminando, né? 30 dias depois, a outra... Depois de mais 10 a 15 dias, o teu queijo ele está praticamente pronto. E aí você pode cortar ele. Você vai perceber, né? Ele está com um cheiro de amônia um pouco forte, é normal. Você vê que os veios ali teve alguma proliferação, nos outros cortes aparece um pouco mais, né? Se você for experimentar o teu queijo nesse ponto, você vai ver que ele está amargo.
Ele está com um amargo muito pronunciado. Daí você vai falar, não deu certo, não se desespere. É normal o queijo gorgonzola aí nessa quinta, sexta semana, ele tá com esse sabor amargo, ele tá com esse gosto mais amargo, né? Ele vai perder isso com o passar dos dias. Então, nesse ponto, você pode cortar o queijo da forma que você achar melhor, né? E então você vai ilhar ele ali no papel alumínio, para ele manter essa umidade. Se você notar, ele está bem úmido, esse é o objetivo. Você não pode deixar ele muito seco, porque daí vai ser prejudicial pro próprio fungo. Então é importante você tentar deixar ele o mais úmido possível. Se você nota, ó, eu vou apertar, ó, tá bem macio, tá muito bom. Você coloca ele praticamente derrete na boca, né? Então daí depois desse tempo você pode proceder aí com o embrulho, né? Deixar ele no papel alumínio e deixar ele na geladeira descansar por mais uns 15, 20 dias para ele assentar o sabor. Fazendo algumas considerações finais, eu uso o leite cru porque é de uma fonte que eu confio, né? É todo um processo higiênico, um queijo, um leite de qualidade. Então você tem que ter confiança para usar o leite cru, né? Então não vai fazer algo também que você vai passar mal, vai ter que ir para o hospital aí com uma intoxicação alimentar, né? Então é importante salientar isso. Se você quiser ferver o leite lá naquela etapa dos 35 graus, não tem problema. Você ferve o leite, deixa lá fervendo para matar tudo que tem ali e depois deixa ele resfriar até 35 graus e você continua o processo. Se você não tiver segurança de usar o leite cru aí no teu processo. Aqui eu uso cru porque tem toda uma flora original daquele leite que vai trabalhar de uma forma bem interessante, né? Então eu tenho bastante confiança para usar o leite cru. O meu queijo gorgonzola, meu queijo arborinato, mesmo depois de 20, 30 dias na geladeira, ali embrulhado em papel alumínio, ficou amargo mesmo assim. O meu queijo não ficou com o picante que eu queria. Então, são todos processos para a fabricação do queijo azul que você vai ajustando com o tempo, né? Então, talvez um pouco mais de fermento lá no início, talvez faltou um pouquinho de sal, um pouco mais de sal. Então, são todos pontos que você vai ajustar no teu queijo depois de uma segunda, depois de uma terceira, depois de uma quarta vez. Eu vou deixar um tutorial escrito das etapas aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que você porventura tiver, que foi falada muito rápida nesse vídeo, né? Você pode deixar na descrição. Boa fabricação a todos.